Olá para todo mundo, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor aqui na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares. E esse é o nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje. Deus está se movendo, mas nós estamos o reconhecendo? É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso Café com Cristo devocional. Mas antes, gostaria aqui de deixar um aviso importante para nós. Nós somos poucos ainda no canal, mas eu já estou tendo dificuldades de entregar os links das nossas devocionais. Então você que nos acompanha aqui no Café com Cristo, peço a você para que se inscreva no canal, acione o sininho para que o YouTube então possa te notificar e assim você pode estar conosco nesta mesa comendo do pão vivo que desceu do céu. Então se inscreva no canal e acione o sininho. Vamos lá? Gostaria então de compartilhar aqui um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 3, que diz assim: Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Que o Senhor Deus possa continuar ministrando aos nossos corações, falando conosco, que não seja o servo dele, mas que seja o seu Espírito a ministrar aos nossos corações hoje. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Então, muitas das vezes nós buscamos, por sinais familiares, identificar a presença de Deus, a vontade de Deus, os caminhos que Ele nos aponta. Mas, na verdade, quando nós lemos a Bíblia, quando nós nos aprofundamos na leitura bíblica, no estudo da palavra, por onde também nós conhecemos a Deus, Deus se revela por meio da sua palavra, nós vamos ver que o movimento de Deus ele é flutuante e que, na maioria das vezes, ele não está alinhado com as nossas expectativas. Então, inúmeros são os exemplos bíblicos que vemos sobre esse movimento flutuante de Deus. Então nós vamos ver isso desde o princípio lá do Antigo Testamento. Nós vamos ver, por exemplo, Abraão e Sara, que se tornaram pais na velhice. Nós vamos ver Jacó, aquele que no nome carregava esta marca da sua identidade, essa marca de caráter que o fazia um oportunista, e esse homem se tornou Israel. Nós vamos ver Faraó com seu panteão de deuses sendo derrotados de uma forma humilhante por um homem, o príncipe do deserto, Moisés, a qual Deus usou poderosamente. Nós vamos ver um jovem chamado José, que se tornou escravo no Egito, que havia sido traído pelos irmãos, se tornou também um prisioneiro ainda no Egito, mas pela providência divina se tornou um governador, a segunda pessoa mais importante do status, da organização política do Egito daquele tempo. Nós vamos ver aqui Davi, um jovem pastor se tornando rei. Nós vamos ver o próprio Jesus, o Nazareno, o Galileu, o filho de José, o carpinteiro, o filho de Maria, uma jovem virgem que foi usada por Deus de uma forma tão inusitada, tão fora da curva, que surpreendeu e ainda surpreende muitos nos dias de hoje. Esse Jesus, o improvável, aquele que entrou pelos portões de Jerusalém montado em um jumentinho, ele era o Messias esperado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ciro também, a qual é citado nesse capítulo aqui, 45 de Isaías, também é um desses casos. Ciro foi um rei persa, ele não era judeu, e Deus usou Ciro para os seus propósitos, para abençoar Israel. E nós vamos ver aqui que Ciro foi chamado por Deus de meu ungido. Então, quando Deus se move destas formas, dessas maneiras, desta forma tão chocante, dessa forma tão inusitada,
tão inesperada por nós, dessa forma tão, às vezes, afrontosa às nossas crenças que nós mesmos estabelecemos, como que nós reagimos? Muitas das vezes nós, diante de manifestações de Deus como esta, nós, muitas das vezes, nos afastamos, recuamos, não aceitamos, nos fechamos e nos privamos de encontrar os tesouros escondidos que Deus reservou para o seu povo. A palavra que diz que é um tesouro escondido para o povo de Deus. Mas para que possamos encontrar este tesouro, acessar esse tesouro, é necessário primeiro crer que este tesouro existe. Então há um tesouro de Deus para cada um de nós. E para também acessar esse tesouro é importante ter um mapa. E esse mapa vai nos levar a trilhar caminhos nunca antes trilhados, desconhecidos. Para acessar esse tesouro, vamos ter que entrar em cavernas escuras, assombrosas. Vamos ter que enfrentar desafios inesperados e permanecer. Então, para que esses tesouros sejam acessados, é necessário que esses desafios sejam superados. E muitos desses desafios a serem superados são aqueles que nós mesmos estabelecemos quando nós, a partir das nossas falsas crenças, impomos limites na ação de Deus. Não basta apenas crer que Deus existe, é necessário aceitar a forma com que Ele age, com que Ele opera. Então hoje, no nosso Café com Cristo, eu gostaria de deixar para nós esta mensagem de que Deus está fazendo, de que Ele está operando, mas nós estamos identificando o agir de Deus, o operar de Deus e aceitando a forma com que Deus está operando. Há uma promessa de Deus para mim e para você. Há uma promessa de Deus para o povo dele, o povo ungido de Deus, de que há um tesouro reservado para o seu povo. Mas para que possamos acessar esse lugar, é necessário que possamos rever a nossa forma de ver Deus, a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. É necessário visitar e revisitar a Bíblia. Não se prive da leitura bíblica. Dedique-se à leitura bíblica, dedique-se ao estudo da palavra, aprofunde-se no conhecimento do Filho de Deus, para que haja intimidade no que se refere ao relacionamento com Deus e a forma com que Ele se move, a forma com que Ele age, a forma com que Ele opera. E assim nós podemos então discernir melhor este lugar a qual Deus escondeu esse tesouro. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pelo dia, te agradecer pela presença do Senhor conosco. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o acesso, esse acesso que nos leva a esse tesouro escondido. E esse acesso passa por um caminho, e esse caminho é Jesus. Esse acesso demanda um mapa. Nós temos esse mapa na mão que é a palavra, é a Bíblia. E na vida, na caminhada, nós certamente vamos passar por estas cavernas escuras, por estes lugares sombrios, enfrentaremos grandes desafios. Mas nós cremos neste tesouro, nós cremos na Tua palavra e nas Tuas promessas. Então, Senhor, eu quero te pedir, nos abençoe hoje, que o Senhor venha renovar as nossas forças, nos fazer levantar para prosseguir e alcançar esse lugar desejado. Senhor, muito obrigado, eu abençoo aqui cada vida em nome de Jesus. Amém. Que Deus então possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família e que tenham todos um dia abençoado e vitorioso em Cristo. Há um tesouro escondido para cada um de nós. Que Deus nos abençoe.